Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Leandro Fajan. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Concurso PM. E no vídeo de hoje eu vou estar falando com vocês sobre como montar um cronograma de estudos para a prova de soldado da Polícia Militar aqui do estado de São Paulo. Você já deve saber, já tem vídeo no canal, né? Esse ano nós vamos ter um novo concurso que vai ser aberto para soldado, com 2.700 vagas para homens e mulheres de 17 a 30 anos. É a sua oportunidade de entrar para a polícia, garantir um bom salário, ter uma carreira incrível, trabalhando em várias áreas disponíveis dentro da Polícia Militar. Talvez você não sabe, mas na Polícia Militar você pode atuar no policiamento, na rodoviária, no choque, nos bombeiros, porque aqui em São Paulo o bombeiro também é policial militar. Enfim, são várias possibilidades ali, mas um caminho só. Você precisa ser aprovado na prova de soldado da PM de São Paulo. A prova que vai ser realizada ainda esse ano, em 2024, desse novo concurso que vai ser aberto em breve. Para te ajudar a passar nessa prova, eu vou te ensinar nesse vídeo um cronograma, como montar um cronograma de estudos para você se organizar, para você estudar, mas estudar seguindo os seus horários, estudar conseguindo realizar as suas tarefas diárias, estudar do jeito certo, para você conseguir ser aprovado na polícia. Algo que é muito comum quando a gente fala no concurso da Polícia Militar são pessoas, infelizmente, pessoas que acabam se frustrando porque tentam passar na polícia e não conseguem ser aprovadas na prova. Mas não é porque elas não estão estudando, é porque está estudando do jeito errado, está estudando sem disciplina, está estudando sem rotina, sem realizar atividades diárias. Isso é um erro, isso vai fazer você perder tempo, vai fazer você realizar a prova e acabar sendo reprovado. Então acompanha comigo aqui na tela, eu vou te mostrar mais ou menos a importância, o que é um cronograma, por que ele é tão importante e como que ele vai te ajudar. Basicamente, o que as pessoas fazem quando elas estão estudando, se preparando para a prova da polícia? As pessoas estudam sem seguir um horário determinado. Por exemplo, você assiste aula, mas qual o horário que você assiste aula? As pessoas falam assim, eu assisto aula de manhã. Aí você resolve questões. Quando você resolve questões? No finalzinho da tarde. Uma coisa que é muito importante que vocês precisam entender. Tudo que é realmente importante na nossa vida tem hora marcada. Você não entra no seu trabalho no comecinho do dia. Você tem um horário, por exemplo, às 8 horas. Você tem que estar lá no seu trabalho. Você também não sai do seu trabalho no finalzinho da tarde. Geralmente, né, a maior parte dos trabalhos tem um horário certo para você poder sair e ir embora. E para tudo que realmente é importante, uma consulta médica, uma consulta no seu dentista, o horário que o seu filho entra na escola, não importa. Tudo que é realmente importante na nossa vida tem um horário marcado. Por que você deixa para resolver questões no finalzinho da tarde? Cadê o horário que você resolve questões? Por exemplo, eu resolvo questões das 17h45 até as 18. São 15 minutinhos apenas, mas tem que ter um horário marcado. E como que a gente faz isso? Montando um cronograma, que é o que eu vou ensinar para vocês aqui de uma forma bem resumida, bem prática e direto ao ponto. Basicamente, você precisa montar uma tabela onde você vai ter um controle semanal de tudo que você vai fazer. Então, por exemplo, você vai ter aqui em cima segunda-feira, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Então você tem todos os dias da semana aqui nessa espécie de uma tabela. Faz direitinho depois, se for o caso, baixa um aplicativo de planilhas como o Google Planilhas ou o Excel, o que você preferir, e você faz de uma forma bem organizada. Isso daqui é importante para vocês, tá bom? Bom, basicamente você tem então os dias da semana e, óbvio, você vai ter aqui também os horários, né? O horário que você vai realizar cada uma dessas atividades. Aqui não sobrou muito espaço para o horário, eu vou fazer um pouquinho apertado, mas não tem problema. O importante é vocês entenderem, tá? Então eu vou colocar aqui nesse canto a parte do horário. Imagina, por exemplo, aqui, tá? Como 7 horas da manhã, 8 horas da manhã e assim por diante, tá? Então, pensando numa linha, né, num raciocínio seguinte, alguém que trabalha no horário comercial ali, das 9 às 17, por exemplo, tá? Então, quando você colocar aqui, ó, das 9 até aqui embaixo, às 17 horas, esse é o seu horário de trabalho, tá? Você tem o seu horário de almoço, talvez aqui do meio-dia às 13, por exemplo. Por que um cronograma ele é importante? Você vai colocar no cronograma, presta muita atenção, volta para cá. Você vai colocar no cronograma, primeiro, o que é mais importante na sua vida. São aquelas tarefas que você não pode abrir mão, você não pode tirar do seu dia a dia, da sua rotina de forma nenhuma. Primeiro, o que entra no cronograma é o que é mais importante na sua vida. Sempre nessa prioridade. Eu vejo pessoas que quando vão montar um cronograma, já coloca de cara, por exemplo, o treino da academia. Então isso acaba sendo um pouco perigoso, tá? Você vai colocando outras coisas secundárias na medida em que te sobra tempo. Então, quando a gente vai montar um cronograma, prioridades vêm em primeiro lugar. Aquilo que, em hipótese nenhuma, você não tem possibilidade alguma
de tirar do seu dia a dia e da sua rotina. Então vamos voltar para cá para a gente começar a fazer isso de uma forma bem resumida, você faz com calma depois aí. Então, por exemplo, o seu trabalho, digamos que você trabalha das 9 às 17, ele é algo inegociável. Então, de segunda a sexta, vamos colocar aqui, ó, das 9 até o meio-dia, porque meio-dia é seu horário de almoço, e depois das 13 até as 17. Tá bom? Esse período, ele tá fechado do seu dia. Eu tô considerando alguém que não pode estudar durante o expediente de trabalho, tá? Digamos que você trabalhe com algo, sei lá, você é motorista, você trabalha com algo que assim, você não pode pegar no celular, você não pode estudar enquanto você está trabalhando ali. Então eu vou riscar de vermelho. É um horário que realmente é perdido, você não pode fazer nenhuma atividade de estudo dentro dessa janela de tempo. Já no seu horário de almoço, o que a gente tem aqui? A gente tem metade desse tempo, ninguém gasta 1 hora para almoçar, né? Então metade desse tempo, ou talvez até um pouquinho mais, você vai gastar para almoçar de fato. Já o outro tempo, você vai sobrar para quê? Para realizar uma atividade. Pode ser, por exemplo, resolver questões. Percebe que aqui você já tem, por exemplo, 20 minutos para realizar uma atividade relacionada de estudos. Por que é importante você colocar isso no seu cronograma, você ter esse horário? Porque se você não tem isso marcado, se você resolve questões quando sobra tempo, digamos que amanhã, no seu horário de almoço, de repente você encontra aquele amigo que você não vê há 5 anos, né? Por exemplo. E aí você começa a bater papo. Quando você vai ver, acabou o seu horário de almoço e você não fez a sua tarefa. Eu tô dando um exemplo mais alarmante. Ah, um amigo que você não vê há 5 anos. Mas as pessoas fazem isso por qualquer situação. De repente começou a falar de futebol, tá passando lá uma notícia muito importante na TV. Quando você vai ver, esses 20 minutos, 15 minutos que você tinha foram embora e você perdeu tempo, às vezes até rodando videozinho no Instagram. Então você tem que tomar muito cuidado com isso. Quando a gente tem um horário marcado, geralmente a gente recusa todo o resto. Por exemplo, se você tivesse uma consulta médica marcada para esse horário de almoço, poderia vir qualquer pessoa e falar com você sobre qualquer assunto. Fulano, você viu o resultado, como é que foi o jogo de futebol? Você viu quem foi expulso? Você viu quem aconteceu não sei o que? Você vai falar, cara, agora não dá porque eu tô atrasado, eu tenho uma consulta, eu tenho que chegar em 5 minutos no meu médico, senão eu vou perder a consulta. Você teria essa postura. Concorda comigo? Sim ou não? Então você precisa ter um horário marcado para suas atividades para você ter a mesma postura. Porque se você começar a falar de assuntos paralelos, você vai falar, eu tô atrasado, daqui 5 minutos eu preciso estar resolvendo questões. Estou te dando um exemplo. Todas as suas atividades de estudos precisam ter um horário marcado, um horário definido. Quando você sabe que naquele horário era para você fazer uma atividade A, e se você estiver fazendo uma atividade B, seja uma academia, uma fofoca, rodar videozinho na internet, não importa, você sabe que você está errado. E isso muitas vezes vai fazendo você ter mais disciplina nos estudos. Por que a gente muitas vezes não se incomoda se não sobra tempo para resolver questões? Porque a gente não se comprometeu a resolver as questões. A gente faz se sobra tempo, se não sobra tempo tá tudo bem, a gente aceita. Agora, quando você se compromete e coloca um horário para fazer aquilo, é diferente. A nossa cobrança, ela é diferente. Então a gente começa a levar a sério. Quem não tem cronograma de estudos não leva os estudos a sério. Por isso que é muito difícil esse tipo de pessoa conseguir passar na polícia. É muito difícil, porque não vai dar para fazer todas as atividades, não vai. Você vai ter um monte de imprevisto no meio do caminho e os estudos, eles vão ficando sempre para depois. Quando você pega um candidato que ele tem um cronograma de estudos, ele sempre coloca suas atividades em primeiro lugar, seja lá o que for que aparecer na frente. Então é um candidato mais produtivo. Ele é uma máquina de estudar, porque ele respeita os horários que ele colocou no cronograma. Então, basicamente, montar um cronograma é isso. Digamos que aqui você tem um horário agora que você vai perder 1h30 no trânsito, por exemplo, voltando para sua casa. Quando você chegar em casa, você vai fazer alguma tarefa doméstica, tomar um banho, comer alguma coisa, e aí você coloca aqui, por exemplo, mais 30 minutos ou 1 hora, não sei, para fazer outra atividade, um resumo, uma revisão. Digamos que antes de você sair de casa, você também colocou aqui, por exemplo, 1 hora para você assistir a aula. Eu estou dando um exemplo bem resumido, só para vocês entenderem, mas ter um cronograma de estudos é basicamente isso. Você montar uma planilha muito bem organizada, mostrando dia da semana e horário para cada atividade. Não é só para as atividades de estudos, mas é para tudo que você faz no seu dia a dia. O horário do seu trabalho, o horário da videoaula, o horário das questões, o horário de almoço, o horário que você está no trânsito, o horário que você toma banho, o horário que você vai limpar a casa. Se você parar para limpar a casa no horário que você tinha que estar fazendo um resumo, você está errado. Não é hora de limpar a casa agora é hora do resumo. A hora de limpar a casa vai ser tal horário. Quando você tem tudo isso muito bem determinado, você consegue ser mais produtivo. É o que falta para muitos de vocês. Eu sei que nessa explicação talvez,
ficou um pouco acelerado, por isso que eu queria te fazer um convite. Eu fiz uma aula com 2 horas de duração e essa aula vai sair do ar. Você tem até esse final de semana agora para assistir. Então é uma aula completa. A gente montou ao vivo um cronograma, eu expliquei em detalhes com uma tabela, com cada horário bonitinho, passei várias dicas de estudo, expliquei quais atividades tem que estar ali dentro. Você tem que fazer 7 atividades de estudo. 7 atividades todos os dias. São 7 atividades diárias, pequenininhas. Você vai gastar 15 minutinhos, 20 minutinhos no máximo para cada uma delas. Você não precisa de muito tempo, tá? Mas você tem que fazer as 7 ao longo do dia, desde o momento que você acorda até o momento que você vai dormir. E talvez você nem sabe quais são essas 7 atividades. Então, para você aprender como montar um cronograma de uma forma mais completa, mais detalhada, quais são as 7 atividades que você tem que colocar aqui dentro, qual é o plano de estudos que você tem que seguir, e eu ainda expliquei uma técnica de revisão que ela é infalível e realmente vai te ajudar a passar na polícia. Tudo isso em uma aula com 2 horas de duração, gratuita, está disponível até esse final de semana. Para você não perder essa aula, clica agora no link que está aqui embaixo nos comentários ou na descrição. Corre que ainda dá tempo, assiste a aula completa que pode ter certeza vai te ajudar a passar na polícia esse ano e a conquistar a sua farda. Assiste a aula e segue à risca tudo que eu ensino nessa aula. Eu vou deixar o link aqui embaixo. Se você ainda não é inscrito no canal, já aproveita, antes de você ir lá para a aula, já aproveita, deixa o like, se inscreve no canal e aí sim você clica no link, vai lá e confere essa aula completa. Muito obrigado por ter ficado até o final do vídeo. Um grande abraço e até a próxima. Valeu!